versículos de número 33, registrará, versículo 29 ao versículo 34, registrará uma nova dinastia sobre o reino norte, que é o reino de Israel. Surgirá no comando de Israel um rei por nome Acabe. Acabe era filho de Omrim, e a Bíblia diz que Acabe, ele não andou no caminho do Senhor em retidão. Ele desviou a sua conduta, e como se não fosse pouco, ele casou com uma mulher que era devota dos Baalins. Sim, era Simônia, por nome Jezabel, filha de Tibaal. Observe que desviou o foco de adoração, de religiosidade, diante da nação que Deus elegera por volta do ano 2000 a.C., conhecida como semente de Abraão. A Bíblia nos diz que Deus vai se utilizar do profeta Elias nos dias do reinado de Acabe, que havia levantado um altar em Samaria, capital de Israel, para adoração e profanação de um Deus que tinha olho e não podia ver, de um Deus que tinha nariz e não podia sentir o faro, o cheiro, de um Deus que tinha boca e não podia falar com o teu povo, de um Deus que tinha mão e não podia apalpar. A Bíblia nos diz que foi erigido um altar em Samaria, em adoração ao Deus por nome Baal, um Deus falso e bem mais conhecido como ídolo. Esse Deus por nome Baal, ele tem um altar estabelecido por Acabe em Samaria, e como se não fosse pouco, Acabe estabelece alguns altares em bosques e vilarejos, orando a nação eleita, ao povo santo, a adoração pervertida que repetia os mandamentos e os princípios e feria a ética religiosa do povo. O povo está vivendo uma crise somente nos dias do rei Acabe. O povo não sabe mais o que é erigir, nem altar, nem sacrifícios de adoração ao Senhor Deus. Nos dias de Acabe, Deus levanta um homem de Tisbe, que morava em Gileade, conhecido como um dos moradores de Gileade. O nome dele é Elias, e Elias ele aparece diante do rei Acabe e ele profetiza a primeira profecia mencionada na Bíblia acerca do ministério profético de Elias. Ele vai mexer com as reações climáticas da natureza, ele vai intervir naquilo que nós podemos chamar de poder natural, que é a chuva. Quando ele vai interditar os céus, ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Em seguida, a profecia de Elias marca uma época. A profecia de Elias mexe com a adoração religiosa do rei Acabe. Quem olha para a profecia de Elias entende que o profeta Elias veio com palma na agulha, senhores que estão na minha retaguarda, para desafiar o profeta, o rei Acabe.
No ribeiro de Querite, sim, e no ribeiro de Querite Deus ordenou um povo que o sustentasse com pão e carne de manhã e com pão e carne à noite, e ele sobrevivia da água de Querite, até que o riacho de Querite se secou, por não haver chuva em Israel, segundo a palavra do profeta. A Bíblia nos diz que o profeta Elias é ordenado por Deus ali uma cidade por nome Sarepta, e lá em Sarepta ele vai conhecer uma viúva que apanhava alguns cavalos, alguns craveiros para fazer pão e para comer com seu filho e depois morrer por causa da terrível fome. Observe que a crise foi tão grande que não faltou chuva somente em Israel, faltou chuva também nos territórios dos sidônios. A Bíblia nos diz que nesses dias, senhoras e senhores, o profeta Elias achou-se por bem residir em Sarepta por algum tempo, e enquanto se escondia do rei Acabe, enquanto isso o rei Acabe passa de reino em reino, de cidades em cidades, de território em território, procurando acerca da conduta de Elias e não encontra. Elias está em uma fase de obscuridade no seu ministério, uma profecia que marcou o seu tempo e a sua geração, um profeta que revolucionou. Os historiadores dizem que o profeta Elias é da qualidade de profeta revolucionário. Ele aparece como aquele que vem protestar contra uma religião falsa, impiedosa e mentirosa, aonde havia profanado os altares que foram estabelecidos por Deus como culto de adoração e louvor a Ele. A Bíblia diz que o profeta Elias está isolado da sociedade israelense e vai para os territórios dos sidônios, e lá nos territórios
precisam ser reparados. Observe, senhoras e senhores, o profeta Elias vai profetizar, o profeta Elias vai oferecer um sacrifício. Parece que eu escuto, meus companheiros, é conjectura minha, não é matrimônia teológica, isso daqui não é conceito que eu encontro biblicamente, é conjectura própria. O que eu entendo é que o profeta Elias parece que está na hora do ofertório e ele vai oferecer um sacrifício. Parece que eu imagino o profeta Elias na sua consciência com Deus.
buscar as pedras para refazer o altar que foi quebrado. Perdeu a glória para Jesus. Deus está te chamando e dizendo: vai buscar as pedras, meu filho, porque buscar pedra não é fácil. Colocar pedra no altar do ombro não é fácil. Colocar pedra no altar sobre as costas não é fácil. Colocar pedra sobre o altar é sacrifício. Você quer ver uma coisa? O pregador prega aqui chave de carro, todo mundo é bênção. O pregador prega aqui toma chave de apartamento, é tudo bênção, pastor Dalson. O pregador prega aqui toma vitória, e o povo quer vitória, mas sou eu primeiro que você aqui, no estado da manhã, só para dizer, para o estado do Sergipe, que o Brasil precisa reparar o altar. É preciso o altar estar reconstruído. Mas o diabo me quebrou as pernas. Eu era o maior pregador de almas da igreja e eu não estou agora. Aleluia. As pessoas viram o Espírito de Deus em minha vida. As pessoas enxergavam o meu ministério crescente no Brasil e no mundo. Se você quebrou seu altar, meu filho, você quebrou seu altar, meu filho. Acabou para mim e deu a palavra de Deus. Eu digo que hoje é noite que Deus me trouxe a esta campanha que começou hoje exatamente só para reconstruir com você o altar da adoração alegre da tua vida. Aleluia! Mas primeiro tem que ter sacrifício. Nossa, eu estou tremendo aqui, algo incrível. Aleluia! O corpo está aqui se arrepiando. Isso aqui não é técnica de oratória, não é técnica que eu aprendi na minha gravação teológica. Isso aqui não. Isso daqui é a presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Parece que eu estou ouvindo a voz dele dizer para mim: prega mais, fala mais, e diga que eu preciso consertar a foram as mesmas pedras que Elias foi buscar. Foi as mesmas que ele reconstruiu. Uau! Altar. Sabe quando a sua vida muda, minha filha? Meu Deus do céu. Sabe quando as coisas mudam dentro de nossas igrejas? É quando nós paramos de gastar mais horas nas houses, na internet, no computador dentro de casa, e irmos para as madrugadas, e irmos para as orações matutinas, falar com ele, e buscar pedras para reconstruir o altar.
Antes de pregar, nós entramos em um mundo espiritual, em um reino espiritual, não é fácil. Não é para qualquer um, não. Nós sentimos ataques. Pessoas que são inimigas do Evangelho, que usam a internet para tentar defraudar nossos ministérios, porque queremos ter compromisso com Deus. Por causa de um desconhecido que aparece no mapa por aí, que chega nos campos de nossas igrejas e amanhã faz coisas horrendas, algumas igrejas que pagam preço por causa deles. Altares e pecados, prostituídos e profanados. Vai buscar pedra. O tempo que você fica aí fazendo a época para derrubar o ministério dos outros. O tempo que você fica se levantando, toca pastor, toca igreja, toca irmão que canta, toca irmão que prega, vai para o joelho e fala com ele. Tem crente que gasta mais horas falando de fofocas e fofocas do que evangelizando. Deus está mandando e eu vou falar, Quem está ouvindo Deus tem para falar, dá glória para Ele. Cadê você que não? Nós que buscamos. O que eu vou falar que é muito forte, gente. Caminho de lá para cá, eu venho com o pastor Cláudio, eu comentei um negócio com ele. Eu disse uma vergonha, mas tem que ser dito.